Bom dia, amigos, amigas da FM Padre Cícero. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, médico do aparelho digestivo, gastroenterologista, e o programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu estou aqui com o Carlos Eduardo, na operação de som. E o programa, como vocês sabem, é para promover saúde, é para dar dicas de melhoria na qualidade da nossa saúde, da nossa vida. Portanto, a gente fala sempre de uma boa alimentação, sem muita gordura, sem muitos carboidratos, né? Açúcares, sem comer deitado, sem deitar depois da comida, mastigar bem, fazer exercícios físicos, todos, sem exceção, qualquer idade. Vamos se movimentar, que é importante. Largar os vícios, inclusive o fumo, viu? Deixar de fumar, se possível. E diminuir a bebida alcoólica. Cuidado com os medicamentos de farmácia. Você só deve tomar remédio sob prescrição médica. E hoje nós vamos ter dois assuntos muito importantes, muito interessantes. Na primeira parte do nosso programa, o tema será ultrassonografia e gestação. A nossa convidada, a doutora Ana Tereza, daqui a pouco ela vai falar sobre a saúde da mulher, a medicina fetal, a ultrassonografia e a gestação. E depois, 8 horas, nós temos outro convidado, é o Dr. Marco Alencar, reumatologista, que vai falar sobre fibromialgia e lúpus. É a campanha Fevereiro Roxo, sobre fibromialgia, lúpus e mal de Alzheimer. Ele vai falar de fibromialgia e lúpus. Testemunho do nosso apoio cultural é ser apoiador cultural da FM Padre Cícero para obter vantagem. Cooperar com a missão de educar e evangelizar. Há 19 anos a FM Padre Cícero realiza com qualidade na região do Cariri para todo mundo, através da internet, evangeliza e informa, né? Educa. Muitos já fazem parte e testemunham a satisfação de anunciar suas marcas, produtos e serviços em nossa emissora, FM Padre Cícero. Seja você também um apoiador cultural, uma apoiadora cultural da FM Padre Cícero. Conheça nossa missão, nossos planos. Ligue agora. Ligue hoje ou ligue amanhã, segunda-feira, terça, para o 3512-2000, 3512-2000. Ou então para o 98103-3398, 98103-3398. São telefones que você pode conversar com alguém daqui da FM Padre Cícero e dizer que quer ser um apoiador cultural. Está chegando uma nova promoção, né? Esse mês de fevereiro, já chegando ao final. E a promoção de fevereiro, para quem faz parte do Clube de Amigos da nossa FM Padre Cícero, fazendo a sua doação financeira durante este mês de fevereiro, você vai participar do sorteio de uma cesta especial da Padaria e Confeitaria Pão Nobre. O sorteio acontecerá ao vivo no dia 3 de março, às 11h30 da manhã. No programa Mais Amigos, 3 de março. Mais informações pelo contato de WhatsApp do Clube de Amigos da FM Padre Cícero, 3512-5824, 3512-5824. É o apoio cultural, né, da Padaria e Confeitaria Pão Nobre, que fica na Avenida Castelo Branco, 3426, no Novo Juazeiro, próximo à Igreja Menino Jesus de Praga. O Instagram, @Padaria Confeitaria Pão Nobre. O WhatsApp da Padaria e Confeitaria Pão Nobre é 99937-2058. 99937-2058. É esse sorteio com os brindes da Padaria Pão Nosso acontecerá no dia 3 de março, uma sexta-feira, 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos aqui da FM Padre Cícero. Então fiquem dias com a sua contribuição para participar
desse sorteio. Esse programa é gravado pelo nosso amigo, compadre Tony Santos, que faz o programa O Som do Brasil aos domingos à tarde, aqui na FM Padre Cícero. Ele disponibiliza no seu site, o nome do site é clubesintonia.com. clubesintonia.com é o site do Tony Santos, e ele disponibiliza o programa gravado para você assistir, ouvir, né, no caso, ouvir em outro horário. Assistir era se a gente tivesse a nossa live de Facebook, como na semana passada. Hoje nós não vamos ter, mas vamos ver se a gente consegue futuramente voltar para a nossa live de Facebook. O site do Tony deixa 4 programas gravados, clubesintonia.com, você entra, aí tem o link, dicas de saúde, aí você, em outro momento, indica para alguém ouvir o programa de hoje, né? E mais 3 programas passados, né? São 4 programas gravados. Também temos as nossas redes sociais, em que o programa fica gravado. No YouTube. Tem o YouTube Podcast, Gastroclínica Vasconcelos, e podcast Dicas de Saúde. Então, você entra no YouTube, coloca podcast e tem todos os programas gravados, inclusive, se der certo, de hoje também. Então, você vai ouvir esse programa. Em outro momento, você vai ouvir, você vai indicar para as pessoas ouvirem também, em outro momento, o programa Dicas de Saúde. A nossa convidada já está chegando, é a doutora Ana Tereza Mendonça Leite. Ela é médica radiologista, ela é especialista em saúde da mulher e medicina fetal. E a doutora Ana Tereza veio falar sobre ultrassonografia e gestação. Portanto, você pode participar, fazer perguntas à nossa convidada, doutora Ana Tereza, sobre esse assunto, né? A importância. Ela vai falar tudo e vai responder as dúvidas dos ouvintes, das ouvintes. Bom dia, doutora Ana Tereza. Obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, doutor Péricles, bom dia na equipe. Obrigada a você pelo convite, é um prazer. A doutora Ana Tereza Mendonça Leite, portanto, é médica radiologista, faz ultrassonografia, depois ela vai explicar direitinho como é isso. Ela é especialista em saúde da mulher e medicina fetal. Doutora Ana Tereza, além de agradecer sua presença aqui, eu queria que você falasse o que faz uma médica radiologista, como é a sua rotina, como foi que você, formada em medicina igual aos outros médicos, se tornou uma especialista em imagens, em radiologia. E o que faz o médico, a médica radiologista? Bom, eu sou formada, né, em Araguaína, na Unitepac, me formei em 2017, até um tempinho, e logo depois passei na residência, entrei na residência em 2010, em radiologia geral, né? Então a gente faz a nossa residência, a gente vê todo tipo de imagem, né? Desde a ultrassonografia, raio-x, mamografia, tomografia, ressonância, e durante a minha formação eu fui gostando muito dessa área de saúde da mulher. Também tive um bom professor, que era fetólogo, e isso ajudou muito, né? Incentivou muito, despertou curiosidades e tudo. E cada vez mais, quando eu terminei minha residência, fui me especializando, né? Terminei a residência em 2013 e desde então estou aí, nessa área, né? Cada vez mais me aperfeiçoando na área de saúde da mulher, né? Então, apesar de você ser uma médica radiologista que estudou toda a medicina de imagem, né? De raio-x, radiografias, ultrassom, tomografia, ressonância magnética, densitometria óssea, etc.,
você se dedica, você é especialista em Isso. ultrassonografia da gestação, seria isso? Exatamente, é uma subespecialidade, né? Apesar de eu também laudar os outros exames, eu também laudo raio-x, tomo mamografia, faço tudo isso, mas eu fui fazendo cursos, né? E agora eu estou fazendo uma subespecialidade em medicina fetal. Então, é como se você fosse realmente fazendo subespecialidades dentro da sua especialidade. É um aperfeiçoamento. Né? Entendo. Porque a medicina hoje, cada vez mais, né? Todo dia se atualiza. Então, a gente tem que estar ali sempre fazendo um curso, se atualizando, em todas as novidades aí que ela nos proporciona. É verdade, a medicina é muito dinâmica, né? Aparecem muitas novidades, a tecnologia e também a informação. Então, o especialista ele domina aquela área, diferente de um clínico geral que sabe um pouquinho de cada coisa, né? Exatamente. O especialista é que vai realmente a fundo naquela área, a área que se dedica, a área que estudou e continua estudando a vida inteira. Antes da gente começar a perguntar sobre a ultrassonografia, no primeiro trimestre da gravidez, no segundo, no terceiro, a importância, a finalidade, etc., vamos situar logo onde a doutora Ana Tereza trabalha aqui no Cariri. Bom, eu tenho a minha clínica, né, que é a Ultrassomos, que é aqui na Padre Cícero, junto com Carlos, doutor Carlos e doutora Núbia. Estamos aí no mercado há 8 anos. Depois desse arco de Nossa Senhora, né? Perto daquele posto, né? Exatamente. Eu já vi essa placa bem grande. Exatamente. Estamos há 8 anos. Antes éramos Policlínica Padre Cícero, né? E depois nós mudamos para Ultrassomos, repaginamos, digamos assim. E estamos bem felizes. Trabalho também na Clinimagem e no Clemia Reis. Clemia Reis e Clinimagem, as mais tradicionais clínicas de imagens do Cariri. Legal. Exatamente. Temos trabalho lá desde que cheguei, desde 2013. Eu já recebi laudos seus, Ana Tereza. Eu gosto recebi muito, vários. sempre fui muito bem acolhida, né? Tanto eu quanto meu marido, Carlos, tanto na Clinimagem quanto no Clemia Reis. Ah, muito bem. Estamos Quer dizer que seu marido também faz a mesma área de imagem, de imagem, doutor Carlos. Muito bem. Qualquer dia ele vem também falar. Pois vamos lá. Ultrassonografia, esse exame maravilhoso, esse exame que é seguro, esse exame que não tem nenhum risco, que não tem que aplicar contraste, que não tem que aplicar nenhum sedativo, nenhuma medicação, nenhuma injeção, nenhum soro. Um exame seguro e fundamental também na gestação, porque a ultrassom descobre muitos problemas de saúde, mas na gestação há uma importância fundamental porque está em jogo 2 pessoas, às vezes até mais de 2, né, quando é gravidez gemelar. A mãe, o bebê ou os bebês, né? Então vamos começar pela importância dessa ultrassonografia no período gestacional, começando logo no comecinho mesmo. No primeiro trimestre, ou mais ainda, naquela dúvida que a pessoa tem, será que eu estou grávida mesmo? Um teste deu positivo, o outro deu negativo. Então, comece falando sobre essa importância da ultrassonografia, a periodicidade, quantas ultrassonografias a gestante deveria fazer pelo SUS, particular, a importância, começando realmente no primeiro trimestre. Sim, bom, primeiro é muito bom, né, começar falando sobre que a ultrassonografia, ela não gera nenhum tipo de risco, né, nem para a mãe, nem para o bebê, ela não tem radiação e, portanto, ela não tem nenhuma contraindicação. Eu costumo dizer, sempre é uma dúvida muito frequente das pacientes, e eu sempre dizia que quando eu estava grávida, eu fazia ultrassom em mim todos os dias, então isso não tem nenhum problema, tá? E o que acontece? A partir do momento, né, que a mulher descobre que está grávida, e muitas, né, têm aquele desejo, são as tentantes, elas querem logo fazer ultrassonografia para ver se está tudo bem, tem aquela ansiedade que é bem normal, mas o ideal é que se faça pelo menos com 3 a 4 semanas de atraso menstrual.
né? Por mais que você dê o beta-HCG positivo, muitas vezes a gente não vai conseguir, antes desse tempo, avaliar por via ultrassonográfica. Por via abdominal, você só consegue avaliar acima de 4 semanas e transvaginal acima de 3 semanas. E mesmo assim, nessa época, a gente visualiza, às vezes, apenas um espessamento do endométrio, para depois aparecer o saco gestacional, vesícula vitelínica, embrião. Então, ainda é muito recente. O ideal é que se faça com pelo menos um mês de atraso menstrual, né? Um mês a 40 dias, 50 dias. E aí nós vamos avaliar o quê? Aquela gestação inicial, se ela é tópica, se ela está localizada dentro da cavidade uterina, porque a gente sabe também que existe a gravidez ectópica, que é aquela que se desenvolve fora da cavidade uterina, pode se desenvolver principalmente nas trompas, né? E é muito comum, né, a gente pegar esse tipo de gestação, não é uma coisa tão rara. Então, o ideal é que se faça essa primeira gestação para avaliação do desenvolvimento gestacional, né? Passado esse tempo, quando você já sabe que o bebê está ali, ele já apareceu, o coraçãozinho já está batendo, é uma gestação tópica, viável, o aconselhável é fazer a próxima no primeiro trimestre, né, que seria a morfológica do primeiro trimestre. A morfológica do primeiro trimestre, ela deve ser realizada entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias. Eu sempre digo isso para as pacientes e eu acho que a ultrassonografia mais importante, né, e a ultrassonografia que todas as gestantes deveriam fazer. Por quê? Porque é ela que vai triar, né, se aquele pré-natal vai ser um pré-natal de baixo risco ou um pré-natal de alto risco. Então, ela vai ser mandatória no restante da gestação daquela paciente. E o que a gente vai avaliar nessa morfológica do primeiro trimestre? Além de avaliar a morfologia, riscos de cromossomopatias, que a gente consegue fazer isso muito bem, dizer para a paciente se ela tem um risco baixo ou um risco elevado de ter alguma síndrome, como, por exemplo, síndrome de Down, né? Nós vamos avaliar também o risco de pré-eclâmpsia e o risco de restrição do crescimento fetal. Isso a gente avalia através das artérias uterinas, né, pelo Doppler, que a gente tem que avaliar, e uma série de outros fatores, como eu falei anteriormente. O risco de cromossomopatias através da translucência nucal, que é o pescocinho do bebê, né, que as gestantes conhecem. O pescocinho do bebê está alterado, é o que a gente chama de translucência nucal. Então, além de translucência nucal, ducto venoso, avaliação cardíaca, osso nasal, as artérias uterinas. Então, como eu falei, é de extrema importância esse exame para a gente poder avaliar e colocar essa paciente, se ela vai direcioná-la, melhor dizendo, direcioná-la se vai ser alto risco ou baixo risco durante o restante da gestação dela. Muito bem, muita coisa, né? Muita coisa importante. Muita coisa importante. Várias finalidades, não uma só, não é só para descobrir o sexo do bebê. Não, até porque nessa fase nem sempre a gente consegue, né? Não é. Avaliar, por mais que a gente faça o ângulo, né? Mas nem sempre a gente consegue falar, né? Às vezes eu falo, olha, 80%, mas não compra nada, né? E aí depois tem as outras, você pediu para eu falar todas? Isso. Quer dizer que tem mais de um tipo, né, de ultrassonografia, né? Sim, gestacional, sim, morfológica. Não é? Tem a morfológica no primeiro trimestre trimestre. já usa mais de um tipo? Não, você faz a morfológica, a gestante faz a morfológica do primeiro trimestre, que deve ser nessa fase entre 11 Sim. semanas e 13 semanas e 6 dias, Sim. né? Tem que ser nessa fase, por quê? Porque a translucência nucal, quando alterada, ela pode reduzir depois dessa fase. Então, a gente perde esse parâmetro para avaliação de cromossomopatia. E a gente sabe que a translucência nucal aumentada, ela está diretamente ligada a essas cromossomopatias, como, por exemplo, a síndrome de Down, que é a mais comum, né? Temos outras síndromes também, síndrome de Edwards, Patal, todas essas cursam com um aumento da translucência. E ela, na maioria dessas pacientes, desses bebezinhos, ela diminui. Então, por exemplo, você pode, uma paciente, um bebê que tem alguma síndrome, deixar de fazer o exame que é a morfológica e quando chegar
16, 17 semanas, a gente não conseguir dar esse diagnóstico mais. Quer dizer que, além de ter mais de um tipo, tem essa morfológica, você está explicando tudo, mas tem também a via diferente, uma pode ser abdominal, outra pode ser transvaginal. Sim, mas eu geralmente, particularmente, eu faço as duas. Né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, muitas pacientes, elas ficam um pouco resistentes, mas a gente conversa, diz que é para o melhor, que explica, né? Até porque a gente tem que avaliar o colo uterino também, né? Para ver se tem algum risco de prematuridade, né? De parto prematuro. Então, a gente conversa com a paciente, na maioria absoluta das vezes, elas concordam e elas sabem que é o melhor, né? E como mãe, né, elas querem o melhor para o seu bebê. Exatamente. Quer dizer que esse primeiro trimestre já dá para dizer alguma coisa sobre a saúde do bebê, sobre o desenvolvimento e o ajuste dessa idade gestacional. Sim, e é importante também, esqueci de falar, é a melhor ultrassonografia, é a melhor ultrassom para datar a gestação, né? Então, a melhor ultrassonografia para a gente poder dizer a data provável do parto, quando completa 40 semanas, é nessa morfológica do primeiro trimestre, é nessa fase gestacional, né? Então, por isso que eu disse que, na minha opinião, é a mais importante, porque ali a gente define muita coisa, né? A gente consegue dizer para o colega obstetra, né? Olha, essa paciente ela tem um baixo risco e a pré-eclâmpsia, né? Restrição do crescimento. Por quê? Até porque o risco de pré-eclâmpsia, hoje em dia a gente já sabe, já é preconizado que a importância do uso do AS, essas pacientes que têm um risco elevado, elas se beneficiam e muito com o uso do AS, começando antes das 16 semanas. Então, olha aí a importância de você fazer esse exame na data certa, né? O estudo morfológico do primeiro trimestre, porque se aquela paciente tiver um risco aumentado de pré-eclâmpsia, o colega obstetra vai iniciar a medicação, na maioria das vezes, né, que é o AS, cálcio. E essa medicação, ela funciona antes de 16 semanas. Não adianta aquela paciente com 18 semanas descobrir que tem o risco aumentado, até porque você não faz muito isso 18 semanas. Mas o obstetra, ele vai ajudar e muito a paciente quando ele tem esses dados em mãos, né? Ou seja, quando a paciente faz esses exames de maneira adequada. É muito importante, muito importante. É uma ciência que evoluiu, que se especializou mesmo nas imagens. As imagens ajudam bastante. Claro que depende muito do operador, né? Depende de quem está fazendo. Porque a medicina, ao mesmo tempo que ela evolui, ela continua sendo a ciência da incerteza, né? Então, nem o médico sabe o que é que uma pessoa tem exatamente, ele tem hipóteses, como também os exames de imagem, eles não são perfeitos. Então, é muito importante a experiência de quem faz, né? O tempinho de voo, né? Meus professores sempre falam isso, né? Isso é muito importante, né? O tempo de voo. Então, a gente vai adquirindo realmente experiência, né? Cada vez mais. Eu, graças a Deus, estou aí há 10 anos. Já esse ano completo 10 anos que terminei a residência e gosto muito, cada vez mais, né? Me especializo nessa área e realmente tem que gostar porque é de extrema importância, é uma responsabilidade muito grande e realmente você tem que ter experiência. É verdade, é fundamental a experiência, a vivência, né? Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo, e depois a gente volta, doutora Ana Tereza. Tem muitas informações para as nossas ouvintes da FM Padre Cícero. Dicas de saúde, hoje o assunto interessantíssimo, ultrassonografia gestacional. Temos a nossa convidada hoje para falar sobre esse assunto e tudo relacionado a exames de imagem. É a doutora Ana Tereza Mendonça Leite, médica radiologista, especialista em saúde da mulher e medicina fetal. Ela veio falar sobre a ultrassonografia e a gestação. Tem já a participação de ouvintes, né? Embora foge um pouco o tema, mas mesmo assim vamos ouvir a pergunta da ouvinte, Carlos Eduardo. Oi, bom dia. Meu nome é Lúcio, moro aqui no aeroporto.
Eu queria tirar uma dúvida com o médico. Eu sei que o assunto hoje não tem nada a ver com o meu problema, mas eu queria tirar essa dúvida. Eu estou com um problema nos meus rins, uma massa nos rins gerada, uma massa renal. E eu queria saber, me tirar essa dúvida, se uma massa dessa forma assim, gerada nos rins, se é obrigatório tirar os rins fora. Quer responder? Está bem vago, assim, bem amplo, né? Primeiro a gente teria que saber como é essa massa, né? Se essa massa, se é um cisto renal, né? Se é realmente uma massa sólida. E, nesse caso, a gente teria que avaliar bem o exame, porque os cistos renais, na maioria das vezes, não necessita de nenhuma intervenção cirúrgica, né? Diferentemente, nódulo renal, nódulo ou massa sólida. Então, realmente, a gente tem que ver como é o exame, realmente que tipo de massa é essa. Existem alguns nódulos renais que são benignos, né, que merecem acompanhamento, como, por exemplo, o angiomiolipoma, mas ainda assim devem fazer um estudo tomográfico, né? Então, eu aconselharia que fizesse uma tomografia com contraste, né, das vias urinárias, do trato urinário, para definir melhor, né, se é realmente uma massa, se é um cisto, e aí dar continuidade ao seu tratamento, né? Como eu falei, são tratamentos diferentes, né? Cistos renais não precisam, na maioria das vezes, de intervenção cirúrgica. Então, no caso, realmente, a gente tem que avaliar, né, que tipo de massa é essa. Mas, independente disso, eu aconselho fazer a tomografia das vias urinárias e com contraste. Exatamente. Se for cistos, dê graças a Deus, viu? Eu queria ter 300 cistos para não ter um tumor maligno. Cisto é benigno, viu? Cisto nos rins é muito frequente, demais. Agora, realmente, massas, nódulos, tumores, esses precisam desse exame, né? Melhor. Um complemento, né? Falando sobre cistos, é importante a gente falar que os cistos simples, né? Aqueles que são pretinhos, anecóicos. Os mais frequentes. Isso, que são os mais frequentes, né? Quando se tem algum tipo de calcificação, septo, aí sim a gente já classifica, muda, né? Já é um cisto diferenciado. Exatamente, não é um cisto complexo. Vocês botam sempre a palavra simples, né? Quando exatamente, porque na ultrassonografia a gente não classifica, né? Tem uma classificação de Bosniak, que a gente faz isso na tomografia, né? Então, a partir do momento que você vê um cisto simples, você põe cisto simples, mas se tiver alguma calcificação, alguma septação, alguma vascularização, componente sólido, aí muda de figura, aí você tem que pedir para fazer a tomografia. Mas ela fala mais um pouco, né, Carlos Eduardo? Ela tem um complemento de pergunta, vamos lá? Ver o que é que ela diz a mais. Deve ser para saber se precisa de outro exame, né? E, como a doutora falou, se você está em dúvida o que é, aí você vai precisar sim. É uma massa sólida que eu esqueci de explicar, viu? E por gentileza, eu gostaria de saber qual é o local certo que eu posso encontrar local de fazer uma tomografia na parte renal, porque é meio difícil aqui no Cariri, na região do Cariri. Qual é o local certo? É uma massa sólida que eu esqueci de explicar, viu? Muito bem, então a massa sólida, esquece a história que a gente falou dos cistos, que é para comemorar. Massa sólida, também não fique apavorada que é um câncer, não, mas só sabe realmente se aprofundar. Doutora Ana, onde é que faz esse exame? Cariri já faz ou ela vai ter que ir para uma capital? Não, de jeito nenhum. Aqui se faz e temos excelentes profissionais, né? Então, sendo assim realmente, né, que é uma massa sólida, se assim que está escrito no laudo ultrassonográfico, com toda certeza ela tem que fazer uma tomografia. Tomografia computadorizada com contraste, tá? E aqui com certeza faz esse exame, temos excelentes profissionais, né? Eu mesmo trabalho na Clinimagem, no Cleminha Reis, com toda certeza ela vai conseguir fazer este exame e ter resultado de excelência. Muito bem, meus amigos da Clinimagem, doutor Aécio, doutor Marcílio e da Cleminha Reis, meu amigo Cleminha Reis, né, e toda a sua equipe, né?
São clínicas excelentes. Tem a Medimagem também, né? Tem tantas clínicas boas aqui no Cariri, graças a Deus, para fazer tomografia computadorizada de alta qualidade, sem precisar enviar para outro centro. Muito bem. Doutora, agora vamos para o segundo trimestre. Se tiver alguma coisa a acrescentar ainda do primeiro, fica à vontade. De qual o tempo que deve fazer, a periodicidade diminui ou aumenta a frequência de fazer? Deveria ser mensal ou não? Isso depende muito, né, dos colegas obstetras, depende muito daquele tipo de gestação, né, se é uma gestação de alto risco, né, de baixo risco, do histórico daquela paciente, de perdas anteriores, né, então isso, né, nessa gestação deve fazer com mais frequência. E passado essa morfológica do primeiro trimestre, na maioria das vezes também realizamos uma ultrassonografia com entre 17 e 18 semanas. Alguns colegas pedem para avaliar o colo uterino por via transvaginal também. E passado esse tempo, temos a morfológica do segundo trimestre, que é entre 20 e 24 semanas, né? Então, é a época que a gente vai avaliar literalmente a morfologia do bebê, avaliar o Doppler das artérias uterinas, né? E é um exame de extrema importância também, né? Como eu falei, o do primeiro trimestre, a gente vai triar aquela paciente e agora é como se a gente fosse bater o martelo, tá? Dizer realmente se aquela paciente... E a gente vai avaliar o bebê da cabecinha aos pés, né? Então, vamos ter que avaliar literalmente todas as estruturas do bebê, né? Para ver se tem alguma alteração. E assim, eu costumo realizar este exame pelo polo cefálico, e eu vou avaliando o polo cefálico, vou tranquilizando a mãezinha. Olha, sistema nervoso central está tudo bem, rostinho está tudo bem, porque cada estrutura que a gente olha, a gente elimina várias patologias, né? Então, é um exame também de extrema importância. Muito bem. Dicas de saúde na FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Hoje, primeiro domingo de Quaresma. Quaresma, esse tempo, 40 dias de preparação para a maior festa cristã, a Páscoa. Maior festa na espiritualidade, né? Porque na materialidade todo mundo acha maior o Natal. Natal é a maior festa cristã, mas deveria ser a Páscoa. A Páscoa é da ressurreição. Ela é maior, o milagre da ressurreição de Jesus é maior do que o próprio nascimento. A natalidade, né, de Jesus. Então, 40 dias de preparação para a Páscoa. Preparação com penitência, reconciliação com os irmãos e com Deus, conversão, sacrifício, penitência, sacrifício, jejum, quem jejua, abstinências, oração, esmola, ajudar o próximo. É um período realmente de 40 dias de preparação para essa magnífica festa de Páscoa, de presente de Deus e promessa que a gente também um dia vai ressuscitar com Ele, né? Então a gente se prepara nesse período quaresmal. Hoje é o primeiro domingo de Quaresma e estamos também na campanha da Fraternidade 2023. Fraternidade e Fome. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mateus 14:16. Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer. E o assunto hoje, aqui no programa Dicas de Saúde, é ultrassonografia e gestação. A doutora Ana Tereza, médica radiologista, falou da importância, né, dos exames no primeiro trimestre, no segundo trimestre, e agora vai falar no terceiro trimestre, que aí provavelmente vai ajustar a data provável do parto. Do parto, a data provável, porque aí, se der tudo certo, parto normal, ou se der algum probleminha, parto cesariana, né? Que tem que ser um pouquinho antecipado dessa data provável do parto. E também a história do risco
da prematuridade, que dá para avaliar vendo o colo do útero, não é isso? É, exato. A gente vai avaliar isso também na morfológica do segundo trimestre, através do exame que é transvaginal. Então, ali a gente avalia o tamanho, a espessura do colo uterino, né? Isso é muito, muito importante, porque eu também trabalho no Hospital São Lucas, né? Atendo as gestantes lá de alto risco, e o que a gente mais vê, o bebezinho está bem, evoluindo bem, e aquela paciente está com colo curto. E muitas vezes acontece o parto prematuro e, infelizmente, aquele bebê não sobrevive, né? E isso acontece, na maioria das vezes, por falta de um pré-natal adequado, né? Se fosse uma paciente que estivesse realizando aqueles exames de forma adequada, já teria sido diagnosticado. Existem meios, né? Tem pacientes que podem fazer a cerclagem, que é a costura mesmo do colo uterino numa determinada época. Então, infelizmente, a gente pode acontecer esse tipo de intercorrência, né? O parto prematuro. Então, a gente tem que, se fizer um pré-natal adequado, os exames adequados, a consulta com o obstetra, os exames ultrassonográficos de rotina, dificilmente isso acontece. Ou, quando a gente, mesmo realizando isso, e acontece essa insuficiência istmo-cervical, que é o que a gente chama, existem alguns meios que ainda pode postergar aquele parto, né? O que não pode é quando a gente não tem tratamento, quando aquela paciente chega já com o colo aberto, aí dificilmente tem um tratamento. Eu queria só falar uma perguntinha aí sobre a mielomeningocele. Né? Se você encontra um problema, só descobre, ou às vezes pode ser feita alguma coisa, uma cirurgia dentro do útero, isso, como esse da mielomeningocele. Muitas pessoas perguntam assim, qual que é a importância, né, do estudo morfológico? Vai mudar alguma coisa? Bom, na maioria das vezes, não muda. Infelizmente, não muda, mas a gente prepara, né? Prepara a paciente, a gente orienta que aquele parto deve ser em local específico, onde tenha suporte, tanto pediátrico, obstétrico, né? Então, assim, na maioria das vezes, realmente a gente não consegue fazer nada, né, em termos de tratamento. Mas a gente orienta e aquela paciente, ela vai para um centro que possa acolher com uma equipe multiprofissional. Diferentemente de hoje em dia, como a gente tem falado, a medicina tem evoluído tanto, a mielomeningocele, por exemplo, né, que foi uma pergunta interessante, que é um defeitozinho na coluna do bebê. E isso a gente consegue diagnosticar na morfológica do segundo trimestre. Raramente a gente vê alguma coisa, eu costumo dizer assim, raramente a gente vê alguma coisa no primeiro trimestre, né? Às vezes a gente desconfia, mas a gente não consegue dar aquele diagnóstico, mas no segundo trimestre realmente a gente já consegue. E hoje em dia existem equipes maravilhosas em São Paulo, inclusive eu fui aluna de alguns deles que fazem essa cirurgia intraútero. Então, a importância, né, da correção da mielomeningocele intraútero, porque você vai melhorar muito a qualidade de vida daquele bebê, né? Doutora Ana Tereza, eu fiquei curioso. Lá no São Lucas, você faz ultrassom? Também. Legal, coisa boa. Pelo SUS, né? Pelo SUS. Muito bom. Faço lá toda tem tudo, né? Então, tem o serviço de ultrassom, tem a UTI, neonatal. Eu também faço ultrassonografia na UTI neonatal. Olha aí. Com o apoio lá de doutora Liliane e doutora Adriana. Olha aí, doutora Adriana, tem que vir aqui, viu, Adriana? Pare de me dar não e vem aqui falar na rádio. Maravilhosa. Eu estive com ela anteontem, que eu faço as transfontanelas, né, que é o exame da cabecinha do bebê. Aí, muito bem, sim, pode dizer. Tem mais uma pessoa, né, que quer participar, vamos ouvir. Bom dia, doutora Ana Tereza, bom dia, doutor Péricles e a todos. Doutora, o que dizer essas jovens que ficam grávidas precocemente, que não fala com a mãe, não diz que está grávida, e quando vai descobrir já tem um certo tempo e não faz um acompanhamento como deveria ser desde o início. Passar essa mensagem, nos diga como deve ser e como a mãe dessa moça, dessa jovem que ficou grávida,
deve fazer, já que ela nega, ou às vezes, muitas vezes nega que está grávida. Nesse tempo de hoje, me diga isso, por favor. Obrigada, Maxilene, tchau. Um bom domingo para todos. Bom domingo, Maxilene. Doutora Ana, que problema, hein? Social. Exatamente. A gente hoje em dia, né, infelizmente, a gente convive muito com isso, né? Essa gestação muito precoce. E o que eu tenho a dizer que, né, essa mãezinha, porque se ela está grávida, ela já é uma mãe, e ter consciência, né, que ela está carregando um bebezinho, ela tem que ter cuidado, e a gente é mãe desde que está na barriguinha, e esse bebê precisa 100% dela. Então, que ela procure serviço de saúde, né, nós temos aí as unidades básicas de saúde que fazem pré-natal, né? Temos os médicos, a equipe de enfermagem, que na maioria das vezes são muito bem acolhidos, né? Eu também trabalho nessa rede pública e eu sei disso, na maioria das vezes são muito bem acolhidas, e que faça seu pré-natal, tem algumas medicações, tem algumas vacinas que têm que ser tomadas, que pense primeiramente nessa vidinha que está aí dentro da barriga dela. Né? É verdade. E com o apoio da mãe, né, é melhor ainda. Exatamente. Família, né? Amizade, amor. Exatamente. Fé. Tudo vai dar certo se a gente não se desesperar e não fazer bobagem, né? Besteira. Exatamente. Doutora Ana Tereza, uma mulher gestante vai fazer o exame. Ela vai sempre em jejum, não precisa ir em jejum. Aliás, para fazer diversos ultrassons, exames, a maioria é em jejum ou não tem bem isso? Bom, não. A gestante não precisa estar em jejum, muito pelo contrário. É até uma boa pergunta, porque eu sempre digo que a gestante tem que andar com um lanchinho ali, né? Porque pode ocorrer casos de hipoglicemia, então às vezes a agenda está um pouquinho cheia, elas reclamam um pouquinho, então tem que sempre estar andando com o seu lanchinho, não precisa estar em jejum. Diferentemente, por exemplo, de uma ultrassonografia de abdômen total, ultrassom para pesquisa de refluxo, aí sim, é orientado que tenha jejum pelo menos 8 horas, né? E alguns exames como mapeamento também de endometriose, a gente pede para que fique em jejum também, mas a gestante não precisa, a não ser que ela vá fazer algum exame de sangue. Mas aí a gente orienta que faça o exame de sangue, depois do exame, faça o seu lanchinho e vai fazer a ultrassonografia. Entendi. Não precisa estar com fome. Outra coisa, doutora Ana, o bebê nasceu, graças a Deus, nasceu saudável, seja gêmeo, seja só um. Mas às vezes esse puerpério, esse resguardo, como diz no popular, né? As mulheres têm alguns problemas, às vezes algumas têm febre, outras têm hemorragias. A ultrassom pode ser feito após a gestação também, né? Sim, com certeza, né? Inclusive a gente faz muito isso, né? Primeiro, as pacientes que fazem cesariana, às vezes podem ter alguma deiscência ali da cicatriz cirúrgica, né? Formar um seroma, isso é muito comum. Então, a gente pode tanto fazer isso. Essas pacientes que têm quadros de hemorragia, podemos fazer por via transvaginal para avaliar como é que está a cavidade endometrial, né? Se ficou algum resquício placentário, porque às vezes, por exemplo, pacientes que tiveram muitos partos, né? Podem ter um grau de aderência um pouco maior. Então, podem sim realizar esse exame, viu? A gente faz o exame transvaginal. Que bom. Infelizmente, o horário já está chegando, terminando a nossa entrevista, mas eu gostaria que você falasse para as mulheres, independente de estar grávida ou não, também para as que estão grávidas, da importância de não descuidar. Ou seja, se o SUS não oferece a ultrassonografia, você tem que fazer um esforço, dar um jeito de fazer, ir atrás, porque é muito importante esse acompanhamento na gestação e é muito importante a ultrassom quando há dores abdominais, náuseas, vômitos. Não achar que isso é só uma gastrite que dá na endoscopia, que gastrite mesmo não dá nem dor, nem vômito, nem nada. Tem que fazer a ultrassom, não é isso? Exatamente. Bom,
que eu tinha falado sobre a morfológica do segundo trimestre, e depois começamos o terceiro trimestre, avaliação com Doppler, né? Isso aí o obstetra, ele geralmente direciona. Quando a paciente não tem nenhuma intercorrência, ela pode fazer um exame a cada 30 dias, ou dependendo se tiver algum risco, restrição de crescimento, alguma intercorrência mesmo, ele vai direcionar, se vai fazer de 15 dias, como é. O importante é que descobriu que está grávida, faça seu pré-natal direitinho, dê o seu melhor, né? As ultrassonografias, principalmente as morfológicas, elas devem ser realizadas, né? Devem dar prioridade a esses exames para que diminuam as intercorrências materno-fetais, né? E após o terceiro trimestre, a ultrassonografia com Doppler, também para avaliação exatamente dessa relação materno-fetal. A gente consegue dar muitos diagnósticos, consegue prevenir também muitas patologias e riscos, né, para aquela grávida e para aquele bebê. Quando se faz um pré-natal, eu sempre digo isso, quando se faz um pré-natal de forma adequada, né, o risco de intercorrência materno-fetal é cada vez menor, né? Então, a gente fica muito feliz quando aquela paciente faz o acompanhamento todo com a gente, aí quando chega no finalzinho, manda a foto do bebê saudável. Ontem mesmo eu recebi uma, bem lindo. 3,360 kg. Oh, beleza. Então, assim, a gente fica feliz porque é uma mãezinha que se preocupou, cuidou, né? E isso tanto faz, assim, né? Via particular ou no SUS, a gente sempre está ali vendo, tentando se interessar, principalmente quando é uma paciente de alto risco, que a gente quer que o desfecho seja sempre o bom, melhor, né? Até o coraçãozinho da criança dá para ver, vocês fazem uma ecografia fetal com Doppler, né? Na verdade, nas morfológicas a gente já tem que avaliar o coração e a gente avalia isso bem direitinho, e ainda tem o ecocardiograma, que é feito pela cardiologista, né? Além da gente, ainda tem a cardiologista. Ela utiliza o aparelho para fazer o coração. Para fazer o eco fetal, para avaliação. Hoje em dia, a maioria das gestantes, os colegas já pedem essa ecocardiografia fetal. Né? Então, é um complemento, eu sempre falo, eu gosto muito, eu avalio muito, eu gosto muito de coração, porque eu tenho medo dele, porque a gente consegue ver muita coisa, mas é um complemento, com toda certeza, e muito importante, o eco fetal. O eco fetal. Muito obrigado, doutora Ana Tereza, de você ter vindo aqui. Eu conto com você futuramente para vir outras vezes falar sobre a importância, né, da ultrassonografia no período gestacional, ultrassonografia de forma geral, outros exames de imagens. Eu conto com você, viu? E obrigado por hoje, viu? Muito obrigada também pela oportunidade, pelo convite. Espero poder ter ajudado, né, nas informações, e eu estou às ordens, doutor Pérez. Com certeza. Esses lugares que você falou que atende, né? Você falou da Clinimagem, falou da Clemia Reis, falou do Hospital São Lucas, mas tem esse aqui da Padre Cícero. Deu o endereço direitinho com o telefone desse da Padre Cícero. Aí a Ultrassomos, né? O telefone é 93 18 84 84. E é aqui na Padre Cícero, 1790A. Né? Era a antiga Policlínica Padre Cícero, agora nós somos Ultrassomos. Isso, é lá onde era aquele prédio, né, de Severino Duarte, né, pertinho, né, por ali. Ali na Castelo Branco, né? Isso. Castelo Branco tem o posto, né? Isso. Tem 2 postos, entre os dois, né? Exatamente. 2 postos de combustível. E você passa aqui do Arco do Salesiano, do Arco Nossa Senhora, pega a direita, passa o primeiro posto, aí já tem, já né? Vê lá, tem entrada pela frente mesmo, do lado? Não, é só pela frente mesmo. Pela frente, né? Ali, aí você já tem a entrada. Aí você, seu esposo e mais sou eu, Carlos e doutora Núbia. Estamos 3 juntos aí há 8 anos. Pois, obrigado mesmo, e conto com você, viu? Muito obrigada, viu? Pois tá bom, vamos para mais um bloco de apoio cultural, depois a gente vai para a nossa segunda entrevista do Dicas de Saúde. Programa Dicas de Saúde, nesse primeiro domingo de Quaresma, tempo de conversão, tempo de reflexão sobre a vida, sobre sua postura diante dos irmãos, diante de Deus.
Tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. 40 dias a gente se prepara para a maior festa cristã, a Páscoa da Ressurreição. Então, período quaresmal, que no Brasil tem a conotação da campanha da fraternidade. Fraternidade e fome, dá-lhes vós mesmos de comer. Mateus 14,16, campanha da fraternidade 2023. Estou aqui com o Carlos Eduardo, na FM Padre Cícero. Você pode participar do nosso programa. 3512-2000 é o telefone que você liga. É também o telefone do WhatsApp da FM Padre Cícero. Você pode mandar sua pergunta ao nosso convidado em forma de escrito ou em forma de áudio, né? A gente recebe e passa para o nosso convidado. Nosso convidado, que já está aqui para a segunda entrevista do programa, é a campanha Fevereiro Roxo, sobre fibromialgia e lúpus eritematoso. Está comigo aqui o médico Dr. Marcos Alencar. Dr. Marcos Alencar é médico reumatologista. Ele é formado pela Universidade Federal de Pernambuco no ano 2000. Até aí uma caminhada boa, né? 23 anos. Residência médica em reumatologia no Hospital Federal HC de Pernambuco, né? Hospital Universitário, em 2003. Tem curso de ultrassonografia pela Cetros São Paulo, em 2009. Curso em densitometria óssea pelo Instituto SBD e SCD em 2010. Depois ele explica direitinho essa sigla. Obrigado, doutor Marcos Alencar. Você já esteve aqui na rádio há muito tempo, no tempo que a rádio era comunitária. Hoje é uma rádio educativa, né? Oficial, educativa, salesiana, Padre Cícero. Muito obrigado, Marcos, por ter vindo. Obrigado, bom dia a todos, né, que estão nos ouvindo. É um prazer estar novamente aqui à casa e falar, né, desse momento, né, Fevereiro Roxo, né, que a gente trata sobre fibromialgia, lúpus e também a doença do Alzheimer. Né? São as três que estão incluídas nesse grupo. O Alzheimer é também tratado pelo reumatologista ou vai no bolo? Entrou no bolo, mas ela não é tratada pela reumato, não. É o neuro, é o geriatra. Isso. Mas também é o Fevereiro Roxo de Alzheimer, né? Faz parte. Aqui na realidade é o Fevereiro Roxo e laranja. Né? Laranja de leucemia? O laranja vai leucemia. Leucemia, hematologia. Isso. Vai para a parte do sangue. Então são as duas cores, né, do mês. Doutor Marcos, meu amigo de muitos anos, já esteve aqui na rádio. Ainda está atendendo no mesmo local? A Provida houve mudanças? Não, ainda estou no mesmo local. É fiel, lá, hein? Fiel à casa e eu não saio. Assim, eu tenho uma política na minha cabeça que é ficar no local até o que der. E time que se ganha não se mexe. Essa é a ideia. Doutora Sheila, doutor Humberto, doutora Cássia, doutora Gita, só gente boa. Só turma boa. Então vale a pena ali, é um lugar bom. Legal, bom demais. Então, doutor Marcos, Fevereiro Roxo, desde um tempo bom, parece que, se eu não me engano, essa história de Fevereiro Roxo surgiu em torno de 2014, né? Surgiu umas ideias, umas sociedades de reumatologia lá pelo Sudeste e foi tomando fôlego e ficou uma campanha nacional, né? Aí fala principalmente da fibromialgia e do lúpus eritematoso. Que doenças são essas? Vamos lá, né? Primeiro, assim, vamos falar da fibro, né? Que a fibromialgia é uma doença... As duas são doenças incuráveis, crônicas, tá? Crônicas. E aí quando a gente fala incurável, não quer dizer que a gente não precisa buscar ajuda. Aí é que precisa mesmo. Muita gente pensa, é incurável, então eu não vou me tratar. Não, precisa buscar ajuda, precisa porque há tratamento, você pode ter uma qualidade de vida. Boa. É isso que eu bato lá no consultório, chama-se qualidade de vida, né? Você tem uma melhora daquilo, tá? E aí vamos falar primeiro da fibromialgia, o que seria mais ou menos? É uma doença crônica, tá? Ela é caracterizada por dores musculares de forma difusa, tá? E essa dor, ela dura mais do que 3 meses, tá bom? E ela não tem processo inflamatório associado, tá? Que é o que distingue de outras doenças autoimunes no caso, tá bom? Ela vem associada com algumas outras características. Eu diria que, por exemplo, quem tem a fibromialgia, ela vem com dores, né?
difusas pelo corpo, é a reclamação número 1. Vem associada com aquela história do sono, que a gente chama sono não restaurador, aquele sono que a gente deita, dorme e acorda mais cansado do que o dia anterior, né? Então você acorda super cansado e vem também associado, por exemplo, com alteração do humor. A pessoa começa a ter ansiedade, né? Começa a ter depressão em alguns casos. E há pessoas também que têm distúrbio, alterações de concentração e de memória. Tem pegado muitos casos de pessoas com alteração da memória e concentração. Essa é a fibro, tá? Um pouco diferente do processo do lúpus, que ela já é uma doença autoimune, uma doença inflamatória, tá? Ela tem o processo inflamatório em si. Ela vem associada com o teu corpo, né? O corpo da gente, ele produz anticorpos e eu brinco muito com os pacientes no consultório, é como se, comparando com o estado do Ceará, é como se a polícia militar, a polícia civil, ela atacasse o cidadão de bem, né? E não o bandido, digamos assim. Então ela acaba fazendo o papel inverso. A mesma coisa acontece com o corpo de quem tem lúpus. É interessante. Então, os teus anticorpos, por algum fator, tá? Ele não te reconhece e aí começa a gerar o processo inflamatório. Começa a apresentar juntas inchadas, né? E o nome fala lúpus eritematoso sistêmico. Então começa a ter alterações de pele, pode ter alterações, por exemplo, que a gente chama das serosites, né? Que aí é coração, pulmão, tá? Inflamação. O paciente começa a sentir dor no peito, problema também às vezes de tosse, febre, dores nas juntas associado com edema, tá? E pode também, por exemplo, atingir o trato urinário, né? E aí vem eu diria, um grande vilão do lúpus, que é a nefrite, tá? A nefrite lúpica, ela é complicada. Uma grande complicação, né? É uma das grandes. A maioria das pessoas que tem lúpus, a maioria nem sabe que tem, né? É. Às vezes as pessoas não sabem, deu uma dor na articulação e não sabe o que é. É porque, infelizmente, né, o lúpus eritematoso sistêmico, ele hoje surge um critério, a gente chama de critérios, alterações, tá? Então hoje tem um critério. E esse segundo critério pode demorar um tempo, é espaçar. Ele não é tão próximo do outro, tá? Então, às vezes o paciente tem 2 critérios e aí se você tem 2 critérios, você não tem a doença ainda. Mas a partir do momento que você tem o 3º, 4º e já fecha o diagnóstico, tá? E é por isso que é tão importante o paciente sentir algo, procurar. Por quê? Porque o médico vai acompanhando, às vezes, uma anemia. O cara tem uma anemia, febre, cansaço, aquela fadiga no corpo, tá? E surge uma alteração em outro exame, uma dor no peito ou uma mancha no rosto, né? Nosso sol aqui é castigante, tá? Cabelo que cai, não aquela queda rotineira da mulher ou do homem, mas uma queda que você olha o teu couro cabeludo e vê que tem uns espaçamentos, tá? Que a gente chama de alopécia. Então são coisinhas que a gente visualiza, o paciente pode olhar. Ele viu, opa, estou com queda de cabelo. Essa queda não é uma micose, né, que coça. Ela não coça, tá? Então, você tem aquela queda de cabelo importante. Você fez um exame de sangue, um hemograma, e percebeu uma anemia. O médico falou, tu tá com anemia. Aí você, opa, anemia, queda de cabelo. Anemia sem saber a causa. Sem saber a causa. Esclarecer. Eu vou procurar um especialista, tá? São sinais de alerta. Então, existem os sinais de alerta que faz com que o paciente tenha que procurar. Mas o grande vilão é que nossa população, ela não procura ajuda, né? Ela acaba não procurando, ela vai às vezes levando, empurrando. E o correto é o diagnóstico precoce. Tudo que é de forma precoce sai mais em conta. Sem dúvida. O que tem em comum entre essas duas doenças, a fibromialgia e o lúpus, talvez seja as dores, né, que a pessoa sente. Agora elas são totalmente diferentes porque esses sinais de alerta que você está falando é para o lúpus, né? Isso. A fibromialgia, ela não tem um sinal de alerta para doença orgânica estrutural como tem o lúpus e outras doenças reumatológicas, né? Isso, na realidade assim, o que chama a atenção da fibro, né? E ontem eu estava dando uma olhada a respeito, inclusive, de fibro em criança, viu? E é interessante que o principal sinal da fibromialgia é dor. É aquela dor generalizada no teu corpo, tá? Então você que está sentindo dor no corpo todo, você que está com dificuldade para dormir, ou mesmo dorme, acha que dorme,
mas acorda com aquela sensação que está todo ou toda quebrada, né? Porque é uma doença que tem uma maior propensão ao sexo feminino, tá bom? As mulheres sofrem mais. As duas, né, parece? As duas, tanto infelizmente, lúpus tanto lúpus como a fibro. As duas doenças têm uma predileção para o feminino, tá? Então, o que acontece? Então, você que tem muita dor, sono que não restaura, você percebeu que teu humor, né? Você anda muito irritada dentro de casa, né? E esses sinais são os principais indicativos, né? Pensando na fibromialgia. Então, precisa de ajuda, tá? Tem tratamento, tá bom? Isso quanto mais precoce, melhor fica, né? Para se tratar. E aí tem que buscar a ajuda do reumatologista. É verdade. Eu lembro quando eu voltei para cá, um pouquinho antes de você, 1989, a gente tinha dificuldade com o reumatologista. Eu só tinha meu amigo Josberto Landim. E não dava, a demanda era grande. Eu tinha que ler muito sobre lúpus. Eu lembro quando surgiu essa história da cloroquina no Covid. Sim. Eu dizia, então eu tenho experiência com esse medicamento que eu fazia. Quando eu descobri alguém com lúpus, eu fazia cloroquina, né? Sim. O Paquinol. Plaquinol. É das Faz antigas, muito viu? tempo que eu não faço mais, que você chegou. Uhum. Aí chegou a Patrícia Macedo, né? Chegou Helena, aí tem uma parente, uma turma boa, excelente. Mas eu lembro o sufoco que era, viu? A fibromialgia, então, meu Deus, para a gente explicar para as pessoas que não tinham um exame específico. A gente pediu o exame para descartar outras coisas, né? E não para fazer o diagnóstico. E o sofrimento das pessoas que têm fibromialgia. Tem até uma sociedade, né, de pessoas portadoras da fibromialgia. Né? Aqui no Cariri também. Fibrocariri. O pessoal dá um suporte, né, que é muito importante. O que acontece? As pessoas se reúnem, né, e vão conversar sobre aquela doença. Né, ouvir o outro. Porque o que acontece? Quem tem acha que só quem sofre é ela. E é bom ouvir outros que têm a mesma doença. Isso. Compartilhar. Ter acesso a algumas informações e alguns direitos, né, que estão tendo agora. Isso é bom. Outro grande desafio de vocês com a fibromialgia é que o tratamento ele tem como pilares coisas que as pessoas não gostam de fazer. Atividade física frequente para quem está com dor. É mesmo de dizer, vá se magoar. E medicamentos antidepressivos que o povo diz, eu vou tomar remédio controlado, não. Já pensou que desafio? O pessoal assim tem muito preconceito. Quando a gente fala que a medicação que você vai usar é um antidepressivo, alguns dizem, né, vou até falar aqui o vulgar, eu não vou tomar remédio para doido. Não é interessante? Então assim, o pilar é exercício físico, sempre, tá? O que é que limita às vezes você fazer o exercício naquele momento? É a dor, tá? Eu estou fazendo meu exercício e a dor está ficando intensa, para não se magoar tanto. Para não magoar, tá? Mas é importante fazer o exercício, aceitação, eu sou portador de fibro, ou daquela doença, lúpus, o que seja, então eu sou portador da doença, família entender que existe a doença, porque, como você disse, é uma doença que infelizmente não tem exames que comprovem, é uma doença clínica, então é o escutar do médico, é o olhar do médico, é o exame do médico físico, né, em cima dos tender points, que a gente chama, os pontos de dor, e a avaliação dos exames que a gente pede são exames para afastar outras patologias, tá? Quando há dúvida ou quando você tem aquela percepção, a sensação que há outra doença associada, tá? E a gente pede os exames para ver isso. O lúpus, diferente da fibromialgia, é realmente uma doença inflamatória e dizem assim, é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune, doutor Marco? Vamos lá. Como eu estava falando, naquela comparação com o estado de Ceará e a polícia. Você falou, e foi muito bom a explicação, mas o ouvinte que está ouvindo agora, né? Talvez não tenha entendido ainda. Pronto, né? Vamos lá. O que acontece? O que é autoimune, né? Até o nome já fala. Auto quer dizer próprio, de si mesmo, tá? Então, há uma imunidade sua, tá? Que ela não te reconhece. Teus anticorpos são as células de tua defesa, tá? Por algum motivo ambiental, algum disparo que acontece, que aí ele passa a te atacar, tá? E no caso do lúpus eritematoso sistêmico, o nome fala sistêmico, ele
O anticorpo, ele circula na rede sanguínea, tá bom? Vamos lá, então perceba, ele vai atacar a tua pele, e a gente tem aquelas lesões de pele costumeiras, digamos assim, do lúpus, que é o racho malar, lesões discoide, a alopécia, queda de cabelo, tá? Ela vai estar no sangue, continua no sangue, né? Aquele anticorpo, digamos assim, mal formado ou com a informação errada. Ele vai atacar, por exemplo, teu coração, teu pulmão, que é o que a gente chama de cardite, a pleurite, então são as serosites, são as inflamações. Ele vai atacar as articulações, tá? E é onde vem a artrite, por exemplo, do joelho, do ombro, do punho, tá? Ele inflama, incha. Ele pode atacar também, por exemplo, as vias urinárias, né? Esse anticorpo, né? Essa coleção de anticorpos vai atacar teus rins. E aí vem a nefrite. E aí existem várias etapas, né? Ou vários estágios da nefrite, tá? Pode atacar, por exemplo, cérebro, tá? Então, assim, ela está no sangue. Então, o teu anticorpo, ele vai atacando o teu corpo. Tanto é que o tratamento é baseado em imunossupressão. Diminuir a reação do corpo. A reação do próprio corpo. Você vai diminuir a defesa. Então, é ao contrário do povo que diz, parece que eu tô com defesas fracas. É como se fosse defesa forte demais, né? Defesa em excesso. Ou não diria em excesso, mas a tua defesa, ela tá desorganizada, né? Ela trocou a roupa e agora tá te atacando. Ela não te reconhece, tá? E aí aumenta o volume dessa defesa, desse processo, tá? E tem que iniciar o tratamento de forma precoce. Você definindo a doença autoimune, que tem várias, inclusive na minha área, na gastroenterologia, tem hepatite autoimune, tem colangite esclerosante primária, tem colangite várias, né? Todas autoimunes. Retocolite ulcerativa, doença de Crohn. Agora, você falando aí, eu lembrei de uma coisa que é totalmente diferente, mas pareceu com sua definição. Qual a diferença de doença autoimune para alergias? Não é parecido em algumas coisas e diferente em outras. É a imunidade, né? Na realidade, a alergia, não sei lhe dizer exatamente o processo dela em si, né? Qual o processo da cascata da imunidade aí no caso. Eu sei que do lúpus, né, o que acontece realmente é isso aí, tem um fator que precipita, tá? A gente fala que pode ser fatores humorais, né? Às vezes fatores ambientais, um estresse, uma doença pregressa que acontece. Talvez uma infecção pregressa. Uma pregressa. infecção anterior pode levar também a isso, tá? E aí faz com que o corpo dê esse disparo e muda toda a imunidade do organismo em relação a reconhecê-lo, tá? E se você fizer esse imunossupressor, por exemplo, para fibromialgia, a pessoa não melhora. Não, porque melhora no lúpus, melhora na artrite reumatoide, melhora de um Sjögren, melhora de uma doença autoimune, tá? São distintos. O tratamento da fibra, ela é baseado, como a gente foi dito, exercícios físicos, né? Aquela história da cabeça, né? Reconhecer a doença, a família reconhecer, o ambiente de trabalho, que é um lugar estressante, entender que aquele paciente está passando por aquele momento de doença, e a medicação. A medicação, eu diria que é o final das coisas, tá? E aí pode ser antidepressivos, pode ser miorrelaxantes, pode ser ansiolíticos, existe uma gama. Os antidepressivos não é nem porque a pessoa tem o distúrbio de humor emocional e depressivo, é também porque eles são melhores para tirar as dores do corpo, né? Dores crônicas, não é isso? Dependendo do antidepressivo, a gente tem que ajustar a dose, né? Toda medicação tem dose e efeito, né? Aquela história. Então, por exemplo, você pode usar um corticoide, por exemplo, não na fibra aqui, mas um corticoide ele pode ser analgesia, mas ele pode ser imunossupressor. Exato, as duas coisas. Falando da dose, então depende da dose que a gente faça uso, tá? Mas é utilizado o antidepressivo também, que é muito importante no tratamento da fibra também. Tá? E esse paciente que diz assim, como é que eu vou andar, doutor? Como é que eu vou nadar? Como é que eu vou andar de bicicleta se eu não aguento as dores no corpo? Aí se faz uma medicação para diminuir essas dores para a pessoa poder fazer, né, os exercícios? Sim. A minha rotina no consultório eu explico tudo sobre a doença, tá? Conto a história da doença da fibro. Se a mulher for com o marido ou com o acompanhante, eu explico também para o acompanhante que é importantíssimo isso. E a gente inicia a medicação. Para quê? Para que ele tenha aquela melhora do quadro álgico, né, das dores, para poder tentar levar uma vida o mais próximo possível da normalidade, tá?
Eu explico que em alguns momentos pode ser que haja uma piora, né, que venha a ter picos de dor, mas que tenha aquela paciência, tá? Que faça o exercício, que mantenha, que persevere na medicação, e no retorno ele vai dar o nosso retorno, vai nos explicar como foi a rotina, o que sentiu, a medicação fez ou não fez o efeito, né? Ou não fez tanto, então a gente ajusta a dose, ou troca a classe de medicação. Então é uma coisa bem especializada, por isso que existe o médico reumatologista, que é diferente, por exemplo, do médico ortopedista, né? O ortopedista ele não trata dessas doenças crônicas, né? Não. É interessante, a ortopedia e a reumato, ela acaba se misturando em alguns casos, em algumas patologias, né? E a gente na própria residência da reumato, a gente roda lá na ortopedia e vice-versa. Eles também passam na reumato. Né? Passam um períodozinho curto, mas passamos lá. Como a gente passa, por exemplo, na dermato, na gastro, a gente roda um pouquinho algumas disciplinas para ter conhecimento um pouco das doenças. Mas, assim, eu gosto de falar para o meu paciente que há uma diferença entre reumato e ortopedia, ou traumato-ortopedia, tá? Que a abordagem, por exemplo, da traumato-ortopedia, eles vão mais para resolução, né? Então eles tratam mais aquilo que eles conseguem resolver cirurgicamente, né? De forma invasiva. Não que o ortopedista, por exemplo, não trata uma artrose de joelho, uma artrose inicial, trata, tá? Como a reumato trata, tá? Uma artrose de joelho, uma artrose de ombro, a gente trata. Como ortopedista pode tratar uma tendinite, uma bursite, pode, como eu posso tratar, tá? Mas cada um tem seu limite, né? A fibromialgia, eu diria que o ortopedista não trata de jeito nenhum, porque não é do conhecimento dele, acho que não tem nem interesse em querer tratar aquilo. Lesões adquiridas, não são inflamações. E eu acho que foge também do segmento. Caso a fibra não melhore com o beabá, digamos assim, com arroz ou feijão, eles vão ficar meio atrapalhados. A mesma coisa nós da reumato. Quando pegamos um paciente que tem um grau muito avançado, por exemplo, de artrose em joelhos, né? Que eu vejo nível, não nível mesmo, nível 4, uma artrose 4, grau 4, 5, que eu vejo que já está passando para cirurgia, vai para ortopedia, não tem o que fazer, eu não vou segurar um paciente em caminho, tá? Essa é a forma que a gente faz. Eu vejo assim, essas diferenças. O que fazer para o paciente, ele é que vai ter que ter essa noção. É dor, é isso, não foi um trauma aquela dor? Vai para o reumato. Não, eu levei uma queda, machuquei. Vai no ortopedista, tá? É o mais simples. É o mais consensual. Muito bem, vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais entrevista do doutor Marco Alencar, que é médico reumatologista e veio falar sobre o fevereiro roxo, fibromialgia e lúpus eritematoso sistêmico. Dicas de saúde, primeiro domingo de Quaresma. Daqui a pouco, quando terminar o nosso programa, 9 horas, diretamente do Santuário Sagrado Coração de Jesus, a missa, primeiro domingo de Quaresma, transmitido pela Rádio Padre Cícero. E a campanha da Fraternidade, Fraternidade e Fome, dá-lhes vós mesmos de comer, Mateus 14,16, campanha da Fraternidade 2023, período quaresmal. Hoje o assunto é Fevereiro Roxo sobre principalmente fibromialgia e lúpus, Alzheimer. Vamos ver se a gente traz também um neurologista ou um geriatra, né? Falar de Alzheimer, mal de Alzheimer. Mas sobre lúpus e fibromialgia está aqui o Dr. Marcos Alencar. Marcos Alencar é médico reumatologista, ultrassonografista, faz também densitometria óssea para descobrir osteopenia e osteoporose. E veio falar sobre essas duas doenças, fibromialgia e lúpus. Já tem alguém querendo fazer pergunta para o nosso convidado. Vamos ouvir a pergunta, Carlos Eduardo. Bom dia, Dr. Marcos Alencar. Para detectar fibromialgia é meio complicado, não é? Então, pessoas que tomam remédio controlado há um certo tempo podem chegar a ter fibromialgia, e seria bom que se aqui tivesse, né, esse tratamento, porque eu sei que tem no Crato, tem Barbalha, mas aqui ainda não tem. O que o senhor me diz a respeito? Maxilene, tchau, obrigado, bom domingo. Bom dia, Maxilene.
Juazeiro tem tratamento, viu? Não é só crato, barbalha não, tá bom? Eu mesmo atendo aqui no Juazeiro. Quem toma já medicação controlada, né, como se fala, fica um pouquinho mais difícil fechar o diagnóstico, mas não é impossível, tá bom? O correto é você procurar mesmo o reumato, para que ele faça a avaliação, tá? Eu até falei antes que existem uns pontinhos de dores, certo? Então, com esses pontos, com a história clínica que você vai passar, dá para se chegar ao diagnóstico dessa doença, tá bom? Então, procura ajuda. Nossa cidade já tem o Juazeiro, Crato, Barbalha, né? O Cariri, a região nossa aqui tem como você fazer o tratamento. Existem as medicações. Foi dito que é importante você fazer exercício físico, né? Qualquer um, independente de ter a doença ou não ter a doença, é importante fazer exercícios físicos de forma habitual, né? Diária, tá? Até ter o limite, né? Aquele limitezinho de dor ou de cansaço, tá bom? Mas tem tratamento. É um prazer lhe responder, tá? Um abraço. E talvez ela tenha se referido ao atendimento público, mas também tem no atendimento público tratamento, tem reumatologistas, não é isso? Eu acho que tem, tem viu? Sim. Não... Na central de marcação de consulta ali da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, da Rua José Marrocos, eles encaminham para a Policlínica Barbalha. Tem reumatologista. Na Faculdade de Medicina Estácio FMJ tem reumatologista. E tem um ambulatório. Ambulatório. De e em Barbalha, também tem, viu? Barbalha tem. Crato tem. Barbalha é o Dr. Aloysio Brasil, que faz na FAMED. Na FAMED, sim. Ambulatório. No Crato tem, quer dizer, estamos bem servidos de reumatologista até na rede pública. E as medicações, algumas delas, principalmente os imunossupressores, imunobiológico, eles são dados, não é isso, pelo sistema público às pessoas que, por prescrição médica de especialista, não é qualquer médico, mas o especialista. As medicações imunossupressoras, né, as que tratam o lúpus, por exemplo, ou as outras doenças autoimunes, existe um protocolo a seguir, tá? O especialista vai saber como fazer o passo a passo, que é primeiro diagnosticar a patologia, e aí existe uma relação de exames que tem que ser feito para levar junto com os documentos pessoais da pessoa, tá? E aí o médico preenche alguns documentos e você leva na secretaria, e essa medicação em torno de 30 a 45 dias ela começa a chegar, e aí é só fazer uso. E fica renovando e toma enquanto for necessário, praticamente a vida toda. A renovação vai de 3 a 6 meses. Carlos Eduardo, tem outra pergunta? Vamos lá? Pode soltar. Para o doutor Marcos Alencar, médico reumatologista, fevereiro roxo, lúpus, fibromialgia. Bom dia, aqui é Silvina. Ei, doutor Pérez, bom dia para esse menino aí que vai recebendo os áudios. Eu tenho esse problema de fibra, não sei o quê. Olha, eu tenho artrose, eu tenho artrite, eu tenho um monte de problema. Só que eu fui um médico e ele disse que tinha que operar. Isso aí nasce que nem uma moeda aqui perto da espinha dorsal. Menino, é tamanho de uma moedazinha. Eu tô curando, mas eu tomo mais o Inflamax e jogo água benta, vai embora. Mas é uma dor no quarto. O tornozelo é inchado. Cheguei da missa agora, quase não chego. Aí eu fui ao médico, o médico disse que tinha que operar. Tu acha que tem condição de operar esse negócio? Gente, vai ficar de cadeira de roda e não tem remédio para esse fibromialgia, não, sei lá, não sei nem chamar. Um bom dia, pergunta aí esse médico. Silvina.